A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. João capítulo 1, versículo 1 ao 34, 18/6/2025, Braz, culto da noite. Nosso querido irmão Luiz Carlos Euclides pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra deste Deus maravilhoso, deste Deus aonde Deus vai falar com nossas almas, né, irmãos? Peço encarecidamente a nossa Irmandade que deixe aqui seus pedidos de orações, né, irmãos? Um culto glorioso. Hoje tivemos o culto online. Deus abençoe grandemente a todos. E vamos ouvir na mesma comunhão, queridos? Vamos lá. Ô, João. Evangelho segundo João. A palavra conhecida, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então o quê? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizeis de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. E perguntaram-lhe, disseram-lhe: Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da alparca. Estas coisas aconteceram em Betânia, da outra banda do Jordão, onde João estava batizando.
No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um varão que foi antes de mim, porque já era primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, este me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi, e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Amém. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse princípio não é o princípio da glória, nem é o princípio de Deus, porque Deus não tem princípio. Deus nunca começou a existir. Deus não tem princípio de dias. Não tem nada que exista antes dele. É incriado, é o único ser infinito. Mas antes desse cosmo, antes da criação, antes do mundo físico, o Verbo estava com Deus. Vocês percebem que a natureza do Verbo e a natureza de Deus são as mesmas. A teoria da Trindade não é uma teoria criada por um grupo de teólogos. A Bíblia revela de forma clara a criação, o segredo atrás da criação. É a mente inteligente e criadora de Deus. Foi ali que tudo começou. E é diante dela que tudo vai um dia terminar. Por isso que ele é chamado de Alfa e Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Tudo vai se convergir nele outra vez. Saiu dele. A criação emanou dele. Ele conhece todos os projetos mais complexos que nós possamos imaginar. É tudo muito complicado, irmãos. Se formos olhar o que existe na criação, é muito complexo. Até hoje, o besouro é um animal, todo mundo já conhece o besouro. Até hoje o voo dele desafia a física, porque aquele bicho não era para voar. A aerodinâmica dele, ele não podia voar aquele bicho. Mas como ele não fez física, ele não sabe disso, não, ele voa. Irmãos, a natureza tem cada coisa muito, muito complexa. Já pensaram o que é o Sol? Um reator atômico? O que é os peixes no fundo do oceano? Para eles aquele ambiente, as aves no céu, os animais, os rios. Os homens buscam um sistema que funcione por si mesmo. É uma teoria que na verdade não existe. É uma busca que nunca foi alcançada e nem será. Chama moto contínuo. Um sistema que funcione por si mesmo sem ser alimentado. Algum sistema que não precisasse de uma interferência externa. É como se um carro pudesse funcionar sempre, sem pôr combustível. Se o combustível usado fosse reutilizado outra vez, ele ficasse sempre funcionando. Isso não existe. Não que o homem tenha criado, mas Deus criou. Desde o princípio, a chuva cai, corre, abastece os rios jogam no mar, evapora as águas, vira nuvem, cai outra vez, e não tem nenhum engenheiro participando desse projeto. É a criação de Deus, é o projeto dele. Por isso que, no princípio, se nós soubermos o princípio das coisas, nós vamos conhecer o fim delas. Quem não conhece o princípio não vai conhecer o fim. Por isso que ele é o primeiro e é o derradeiro. Você quer saber como tudo vai terminar? Procure saber como tudo começou. Você só vai conhecer o fim se você conhecer o começo. Essas coisas vão terminar e quem começou é que sabe explicar como vai terminar. Foi projetado, foi criado. Eu falo sempre, irmãos, eu me espanto. Eu me espanto de ver
como um ser humano inteligente, bem formado, academicamente trabalhado, consegue viver com a teoria de que tudo foi um acaso? Eu não consigo entender, eu não conseguiria viver assim. Eu não conseguiria enxergar a vida sem Deus. Eu nunca consegui, eu não era crente, mas eu sempre criei em Deus, sempre criei. Eu sempre acreditei em Deus, do meu jeito, porque eu não conhecia, mas eu sempre acreditei. É impossível olhar para a vida e falar que tudo é o acaso. Não tem acaso, não. Tem origem inteligente. Hoje os físicos cristãos dão esse nome como design inteligente. É uma teoria nova, não tão nova assim, que muitos cientistas já estão aceitando. É reconhecer o seguinte: não dá para acreditar que isso aqui aconteceu por acaso. Não dá para acreditar. Vocês vê a variedade de tudo que existe, tudo. Não é possível. Eu tenho que buscar então a origem disso aqui. No princípio era o Verbo. Você quer conhecer tudo? Conheça o Verbo. E quem que é o Verbo? Aqui fala. O Verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E nada do que existe foi feito sem Ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Vocês entendem esse linguagem aqui? Esse princípio de tudo, um dia se manifestou aqui, como uma luz, no meio de uma escuridão. Porque onde tem pecado, onde tem violência, mentira, é tudo escuridão. Eu não entendo como uma pessoa pode acreditar que tudo foi ao acaso, e o pior de tudo é que morre e não sabe para que viveu. Para que viveu? Para que nasceu? É satisfazer com muito pouco, né, irmãos? Deus, tão poderoso, tão inteligente, não ia fazer uma criatura como nós para descartar depois. Não tem descarte na criação. O corpo vai voltar para o pó. Sabe por quê? Porque é uma transição. Depois tem um corpo glorificado. É um corpo diferente desse que nós temos hoje. Nosso corpo é animal. Quando terminar essa guerra, nós vamos ter um corpo espiritual. Um corpo exatamente que vai refletir a natureza de Deus em nós, cuja transição está acontecendo agora, enquanto a gente está vivendo, congregando, ouvindo a palavra, orando, cantando, vendo essas obras maravilhosas. Deus continua trabalhando, fazendo tudo que Ele sempre fez. Deus não mudou. Quem mudou foi o ser humano. Deus não mudou. Deus continua exatamente o que Ele era. Ele é o princípio de tudo e Ele vai ser o final de tudo. Durante esse período curto que a gente chama vida humana, nessa arena desse mundo, as pessoas fazem o que querem, mas é pouco tempo. Logo, é como um teatro que as luzes estão acesas, as pessoas sobem no palco e cada um é rei, outro é ladrão. Uma é rainha, a outra é uma camponesa. Mas quando acaba o teatro, não tem rei. Era tudo fantasia. Era tudo fantasia. O teatro é assim. Assim são as novelas, os filmes, as séries, os heróis. Tudo feito de barro. Tudo fantasia. Quando apagar as luzes, acabam os heróis. Acabam todos. E essa luz vai apagar a lâmpada do homem. Apagando, acabou a ilusão. A causa primeira é onde você tem que prestar bem atenção. Na causa primeira da vida, a causa primeira da sua jornada humana é Deus. Na pessoa de Cristo, o Verbo encarnado, isto é, tornado carne. E o Verbo, a palavra que criou os mundos, que dá ordem em tudo, que governa tudo. Ele se fez carne, e se fazendo carne como um de nós. Você sabe muito bem essa proposta de Deus, para nos fazer parecer com Ele, foi rejeitado. E aqui fala,
Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. As trevas que não a compreenderam reflete o coração dos homens, escurecidos pela falta de luz. Não aceitaram a luz, preferiram as trevas, porque o Senhor falou assim: quem anda comigo, anda de dia. Quem anda longe, anda de noite. Quem quer esconder suas obras, não chega perto de mim, porque quem chega perto de mim, a minha luz, ela ilumina tudo o que está se passando em volta. Aí Ele vai revelando o que está no coração de cada um e trazendo coisas novas. E para o seu coração que tem se aproximado de Jesus, pode ter certeza, Deus aos poucos tem colocado coisas dele no seu coração, e gradativamente vai tirando coisas suas daí, até que a troca seja perfeita, que aconteça o que nós queremos, a transformação final. Nós deixemos completamente as sombras e nos vistamos completamente da luz. Sabe como o verbo se manifestou ao apóstolo que seria o apóstolo nosso dos gentios? Ele poderia ter se manifestado de muitas maneiras, mas ele se manifestou assim. Na estrada de Damasco, um judeu chamado Saulo, cheio de razão, de religiosidade, saiu para prender os crentes. E tinha prendido já muitos, inclusive Estevão foi morto diante dos seus olhos com a permissão e desejo dele. Ele falou que segurou a veste daqueles que o matavam. Mas na estrada de Damasco, salvo engano, em 26 de Atos, lá fala que ele viu uma luz mais brilhante do que o sol. Uma luz que irradiava uma luminosidade fora do comum, que ele nunca tinha visto uma luminosidade como aquela. Ele ficou cego. Essa luz que ele viu nos seus olhos era a figura das luzes eternas que um dia iam iluminar ele por dentro, como tem iluminado você também. Aqui só tem trevas. Não adianta nós buscarmos referências aqui. Aqui não tem referência para nós. As pessoas buscam ídolos para referência, buscam professores, mestres. A referência nossa é uma só: o Verbo encarnado, Jesus, o nosso Senhor. Ele é o único que pode ser referência para nós. Ele é o único que pode tirar completamente a nossa natureza ruim e transformar a nossa natureza em uma natureza semelhante a Ele. Paulo, caído no chão, ele confessou. Não chamou de você, hein? Ele, de cabeça baixa, cego, ele falou: quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. O que o Senhor quer que eu faça? Irmãos, a partir dali a vida dele mudou. Se nós não cairmos do cavalo, perdoa a expressão, se nós não tomarmos um chacoalhão, nós vamos continuar na estrada de Damasco. E Paulo, a partir daquele momento, irmãos, a luz de Deus entrou dentro dele. E aqui nós vemos dois homens. Um, o Verbo feito homem. Outro, um homem testemunha do Verbo, João Batista. Esses dois homens, diferente de todos os outros, um porque é Deus que se fez homem, o outro porque era amigo do Deus que se fez homem. Ele falou: eu não sou profeta, eu não sou nada, porque ele era, mas ele não quis se identificar com nenhum desses títulos, porque a missão dele não era se identificar como uma personagem importante. Ele queria se identificar como alguém que traria às pessoas a informação de onde estava a luz, e levando as pessoas à luz. E esse é o dever nosso, irmãos, de levar nossos parentes, nossos amigos, a nossa família até as luzes eternas. Porque, irmãos, o tempo está diminuindo, está pouco, o tempo está estreito. Nós temos que falar da salvação, da vida eterna, do Evangelho. Deus está fechando as últimas movimentações dele aqui, irmãos. Precisamos, e isso, irmãos, foi um testemunho feito
por João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Se nós testificarmos da luz, nós não somos a luz, mas a luz pode brilhar em nós. A luz pode apagar a nossa escuridade, pode iluminar a nossa mente, nos fazer entender melhor nossos próprios processos. Uma coisa importante, irmãos, é que a transformação de Deus, ela não acontece de uma vez. E ela vem numa etapa assim, a gente vai subindo, vai ficando bom. Daqui a pouco dá uma tropeçada, puxa vida, eu dei uma mancada, eu não queria dar, eu já pensei que eu já estava bem maduro aqui, mas voltei. Mas enquanto você volta num ponto, o outro Deus está trabalhando. Aos poucos, nós vamos trilhando espaços espirituais. O que acontece com a humanidade é o caminho oposto. Eles estão trilhando espaços nas trevas. Vocês já viram uma criança? Como que pode virar um adulto que estupra, que mata, que assassina um semelhante para roubar um celular, que entra numa casa e mata a família para roubar? O que aconteceu? As trevas dominaram completamente aquele coração. Foram vencidos pelas trevas. Mas nós somos vencidos pela luz, pelo amor, pelo Evangelho da paz. E esse Evangelho vai te dar vitória em tudo, porque a palavra de Deus ecoando dentro do tabernáculo do seu coração é uma voz que te capacita para vencer, capacita para você enfrentar. Ele não foi compreendido. Como que nós podemos querer ser compreendidos, irmãos? Jesus em carne e osso, era o Deus materializado como homem. Ele estava ali. Eles podiam pegar nele, segurar nele, não aceitaram. Será que é muito que rejeite você e a mim? Você acha que é muito você ser rejeitada, ser desprezada ou sofrer alguma calúnia? Fizeram isso com seu mestre, farão com você também, comigo, conosco. Não tem problema. Nós seguimos adiante, irmãos. Nós seguiremos adiante. Haja o que houver, nós não largaremos da mão do Senhor. Vamos seguir adiante. Enquanto o mundo escurece, a igreja vai brilhar. Eu nunca me esqueço, eu já contei aqui, não vou contar esse testemunho, mas só essa parte. Um homem tenebroso, bruxo, terrível, no leito da morte. A esposa de nosso irmão foi vê-lo no hospital em Juiz de Fora. E quando chegou lá, estava em coma profundo, com a mão, com o braço todo esquecido, porque teve AVCs, inconsciente, em coma profundo. Quando ela entrou no box da UTI, ele abriu os olhos e falou: meu bem, foi Deus que te trouxe aqui. Ela falou comigo, ele nunca me chamou de bem, nunca falou a palavra Deus. E outra coisa, ele mexeu a mão porque estava paralisada. Eu falei: meu, o que está acontecendo, meu Deus? Assim, olha a palavra dele: meu bem, que lugar que você frequenta é maravilhoso demais. Que lugar de luz. Eu estava no fundo de um poço escuro de treva, mas chegou um homem aqui bonito, todo brilhante. Ele meteu a mão lá no fundo do poço e me tirou lá de baixo, me trouxe tão alto, e eu fui levado por ele, me levou tão alto que eu fui por meio das estrelas. E quando eu olhei lá de cima, lá embaixo, eu vi a terra lá embaixo, e tinha uma porção de luzinha acesa assim, piscando. Eu falei: meu Senhor, que luzes são essas lá embaixo da terra? Esses são meus servos que brilham na escuridade do pecado. Viu você? Brilha, irmão, brilha. E não se desanime com nada, porque o Senhor Deus vai te ajudar. Haja mais luz em nós. Deus pode aumentar a voltagem, as luzes no seu coração, na sua mente, na sua capacidade, na sua resiliência, na capacidade de enfrentar os obstáculos. Nunca leram? Digo fraco, eu sou forte. Quando alguém levanta e fala: eu estou firmado no Senhor, a coisa muda. A coisa muda. Experimenta ser mais firme nas suas afrontas. Experimenta orar com mais segurança. É isso, irmãos. Esse bruxo
no leito da morte, falou para ela: leva meus filhos lá para esse lugar que você frequenta. Eu fui louco, todo esse tempo eu fui louco. Chama meus filhos, leva tudo para lá, tudo que eu ensinei para eles está errado. Que lugar de luz que você está. A luz de Deus está aqui. Hoje a luz de Deus vai tirar uma treva, mas não é do seu coração, é da sua mente. Hoje receba um assopro do Espírito de Deus e haja na sua mente paz. Paz. Recebe a paz de Cristo hoje nessa palavra, e que sua mente turbada perca a turbação. Você vai ver que com o Senhor as coisas se encaixam. Já pensaram isso? Esse homem, eu lembro que uma vez que eu estive lá, ele tentou matar ela com um facão de corta-cana, mas ele confessou: no lugar que você está tem muita luz, e eu estava num lugar de muita treva. Mulher, homem de Deus, você está por um fio para largar essa igreja. O Espírito de Deus me mostra aqui. Tem alguém que você está por um fio para voltar para trás. Você acha que vale a pena desistir de tudo? Pesa bem no seu coração. Você acha que vale a pena você desistir? Você acha que naquele dia você vai ficar contente quando o Senhor chamar os salvos e você ficar olhando o salvo subir, você ficar para trás? Em nome de Jesus Cristo, digo fraco, eu sou forte. Hoje o Senhor vai te dar uma opção aqui. Se você aceitar essa palavra, a força de Deus vai te tomar. Você entrou aqui hoje de um jeito e vai sair de outro. As luzes eternas vão iluminar a escuridão dos seus pensamentos. É muito ataque, a mente fica turbada. Diz a palavra que o justo, quando ele sofre, em outras palavras, ele sofre muito ataque, ele fica como que fosse louco. Você entrou aqui quase como louca, quase como louco, mas você vai sair daqui com um capacete na cabeça. Glórias a Jesus. Põe um capacete na tua cabeça e o Senhor vai pôr uma arma na tua mão. E você vai lutar mais um tempo, e quando a coisa estiver grave, volta aqui que o Senhor te arma outra vez. Dos que estão com o Senhor, nunca o Senhor perdeu alguém. Pode ver isso, irmãos. Os que andam com o Senhor sempre vencem. Essa irmã está viva ainda, está velhinha. Minha esposa está aqui, lembra desse episódio e conhece ela. Está firme lá, no lugar da luz. Esse é o lugar da luz. Esse é onde o Senhor te colocou, no meio dessas estrelinhas que brilham, no lugar escuro chamado planeta Terra. Aqui a escuridão está tomando conta de tudo. A cada ano a escuridão aumenta, mas a cada ano Deus pode aumentar a luz dentro de você. O amor, a fé, a paciência, a esperança, a calma. A calma nasce da esperança e da fé. Quando a pessoa tem fé, parece que está tudo de cabeça para baixo, mas ela está com calma, porque ela sabe: o Senhor dá um jeito em tudo. Dá um jeito em tudo. Marta falou: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas seu irmão vai ressuscitar. Eu sei, no último dia, mas até lá demora muito. Eu sou a ressurreição. Abra a sepultura. Ela ficou com medo, mas ali estava a luz, que é a vida dos homens. Abrir a sepultura e o imponderável aconteceu. Um homem enfaixado. Vocês já viram um homem, como é que eles faziam com um enfaixado, o defunto? Ele não sai de jeito nenhum, ele fica amarrado, irmãos. Mas a voz do Senhor: sai, Lázaro! Ai, com as suas faixas, sai do jeito que você está aí, mas sai. Hoje a palavra te fala: mulher, homem, sai! Em nome do Senhor Jesus, sai! E caminha com Cristo. Ele vai te ajudar. Você está escutando muito rugido aí? Mas pode ter certeza de uma coisa: tem mais barulho do que resultado. Lata vazia faz mais barulho que a lata cheia. Tem muita lata vazia fazendo barulho, te assustando. Hoje aqui tem uma água boa para você. Cesse o seu medo. O Senhor teu Deus está contigo. Ele vai te ajudar. Coisa bonita, não, irmãos? Essa luz que ilumina todo mundo.
O mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Quantos poucos conheceram Jesus? Quantos poucos? A maioria rejeitou ele. E não mudou, isso é igual, é igual. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. E você vê a glória de Deus quando você escuta a palavra, quando você lê a Escritura e entende a proposição de Deus com o ser humano. Deus veio resgatar a gente, cada um de nós é um resgate. Um resgate. Não dá para perder muito tempo aqui, irmãos. Quando vem um bombeiro num prédio, vamos embora. Se a mulher, você pensou, o prédio em chamas, eu tenho que pegar minha maquiagem, mas vai ficar aí. Eu estou pegando para descer rápido, não dá para ficar pegando maquiagem, o prédio está pegando fogo. Esse mundo aí está em chamas. Não dá para você pegar muita maquiagem para tentar mudar a sua aparência, não. Pega na mão do bombeiro e vão sair do prédio. Rápido, porque a coisa está feia. Vamos buscar o Senhor, clamar a Deus, falar das coisas grandes. Quantos crentes hoje não tem mais testemunho na boca? Tem de tudo, irmão. É capaz de falar mal um do outro, é capaz de falar de política, de futebol, de novela, mas não fala de obra. Será que Deus foi contente, irmão? Será que é luz? Ou será que é sombra? Lá na sua casa, quais os assuntos que correm na sua mesa lá? Quais os assuntos que correm no seu trabalho? Quando você viaja, o que é que você conversa? Será que você chama o Senhor? Você sabia que um abismo chama outro abismo? Mas uma glória chama outra glória? Quando começa a falar de Deus, começa a contar as coisas de Deus, daqui a pouco tem um movimento de Deus, porque Deus se agrada. É assim que funciona. Você põe na sua janela uma florzinha, daqui a pouco tem um beija-florzinho lá. Você põe no lugar uma carne putrefada, daqui a pouco tem urubu. Você chama, sabe o quê? É com aquilo que sai da sua boca, aquilo que você faz. O beija-flor, o urubu vai te encontrar. Mas essa palavra, que os beija-flor nos encontrem em nome do Senhor Jesus. Já palavra boa na sua boca. Diálogos bons. Conte as obras de Deus, aquelas velhas, já passou tantos anos. Conta elas. Quem escuta, ela é nova. É assim que o Senhor vai fazendo conosco, irmão. João testificou e falou assim: esse é a luz, eu não sou luz. Aqui tem muitos querendo ser luz, irmãos. Tem muitos homens querendo ser luz. Eles querem ser mestre. Eles criam teorias, fazem teorias rebuscadas para ter discípulo, mas eles ganham dinheiro, não tem vida. Muitos deles não têm vida íntima com Deus, mas têm uma boa erudição, criam ambientes acadêmicos. Irmão, o Senhor está transformando o ser humano para ir para o céu. Isso aqui é um teatro. Isso aqui é um teatro. No lugar que tem um médico, um cientista, um engenheiro, um catador de lixo, no caixão é tudo pó de pó. Se mistura tudo na morte. Depois da porta da morte vai ter diferença. Quem que você serviu? O princípio estabelece o fim. Se você andou com Cristo, quando você tombar, você pode ter certeza, você vai encontrar com Ele. Quem anda com as trevas vai encontrar com outro do outro lado. E vai ter um medo terrível. Eu nunca me esqueço, já contei aqui também. Uma irmã, que minha esposa também conhece ela, me chamou na casa dela para encerrar a palavra. Eu não conhecia ela. Falou: pastor, o senhor precisa me explicar umas coisas, porque eu preciso entender o que aconteceu comigo. Me falaram que o senhor pode explicar. Eu falei: não sei, me conta a sua história. A minha história é essa: ela morreu, foi para o necrotério, e ela ressuscitou, e foi uma confusão lá. Gente corre para cá e para lá. E ela ficou assim: mas eu preciso de alguém me explicar um segredo que eu tenho comigo. Foi que é quando eu morri, eu vi dois bichos horríveis. Eles vinham na minha direção e falavam: pega ela rápido, rápido, rápido. Mas, pastor, eu tive tanto medo, que eu dei um grito a Deus. Meu Deus, tem misericórdia de mim! Quando eu gritei assim, pastor, veio um varão. Eu vi que a roupa dele era azul, porque quando ele fez assim com a mão, eu vi a manga do paletó, eu não consegui ver o rosto dele. O rosto dele brilha demais. Fora daqui! Aqueles bichos enfiaram lá para os abismos de medo daquele homem.
E quando aquela voz falou, fora daqui, eu ressuscitei. Me explica, por favor, que bichos era aquele, que homem é esse? Esses bichos são 2 demônios que te levaram a pecar a vida inteira. E você morreu, eles iam te levar para os cárceres eternos, a guardar o dia dos acertos de conta. Mas no corredor do inferno você gritou socorro, o rei ouviu o seu último grito. Te deu mais uma chance, mulher. Ela batizou e está firme na igreja. É luz, esse lugar é bom, esse lugar é santo. Ninguém quer seu dinheiro aqui, ninguém quer saber de quem você é filho, de quem você é parente, quantos títulos você tem. Se você não tem nenhum, se você é analfabeto, se você fala 10 idiomas, não faz diferença nenhuma para nós. O assunto do Senhor aqui é o seguinte: você tem um coração preparado para aceitar a palavra, para ter louvor a Deus? O Senhor quer te conquistar, é o coração, não é a sua bela inteligência. O Senhor está tentando te conquistar faz tempo, você não percebe isso? Ele vem, aproxima daqui, vem dali. Você está difícil de ser conquistado, ser conquistado. Hoje, aceita hoje a palavra do Senhor, deixa Ele conquistar seu coração, abaixa seu coração. Ó Senhor, eu quero, me dá um abraço, me dá um abraço. Eu quero, Senhor, eu quero sentir a tua virtude. Hoje o Senhor vai acomodar a virtude dele no coração de alguém aqui. A sua mente hoje vai sair daqui em paz. Eles dão uma injeção na pessoa no hospital, a pessoa fica brava, está nervosa, daqui a pouco está dormindo. O que foi? Deram um sossega ali onde ele estava. O Senhor é diferente. A palavra dele, ele vem e daqui a pouco o homem bravo fica bom. A mulher nervosa fica calma, começa a falar macio. Pedro tinha uma espada na cintura, mas o que eu acho mais maravilhoso em Pedro é a transformação que Deus fez nele. Reconhecendo a autoridade de Paulo, falando bem do apóstolo, que chamou, puxou ele dele publicamente, escrevendo coisas tão bonitas e despedindo da igreja, falando: já vou deixar o meu tabernáculo, mas eu escrevo essas coisas. Sabe como é que chamava a igreja? Meus filhinhos. Como que mudou? Como que a brutalidade virou palavra suave? Que haja isso em nós, irmão. Que a palavra suave esteja na sua boca. Você vai ver que quanto mais macio for sua palavra, mais resultado você vai obter. O que você não consegue falando bravo, você vai obter falando macio, com calma e com amor. Uma palavra mansa, ela derruba uma muralha. E você tem que aprender a lutar com as armas de Cristo. Palavras mansas trazem palavras mansas. Palavras educadas trazem palavras educadas. E assim você vai vencendo a sua jornada, vai virando cada vez mais luz no mundo que vira cada vez mais trevas. Ninguém aqui sai daqui ileso. Quando tombar, vai ver Cristo ou vai ver os carcereiros da treva. Já pensou o que viu essa mulher? Pega rápido essa mulher, vamos levar. Ela não ia para lugar bom. Mas vocês lembram do homem que morreu apedrejado? Hein? Tomando pedrada por tudo quanto é lado, ele levantou os olhos. Ele falou: olha, eu vejo o céu aberto. Olha, eu vejo o Senhor à direita de Deus. Ele viu o Verbo, a luz eterna, e jogando pedra nele. O rosto dele virou o rosto de um anjo. Eles continuaram jogando pedra. Sabe o que ele fez? Senhor, não ponha o peso desse pecado sobre eles. Eu perdoo também. Eu não quero partir daqui com esse crime nas costas deles. Olha que ponto que chegou esse homem. Isso é transformação do Espírito de Deus. Tem uns que morrem brincando. No meu tempo que eu morava não vou falar a cidade não, porque alguém pode gravar isso aqui, chegar até ele, é uma família conhecida. Mas, irmão, um médico conhecido nesse lugar que eu morei, não é minha cidade natal, muito cheio de arrogância, nervoso, briguento, violento, bravo, fama de valente. Um dia ele entrou no hospital lá, teve uma discussão, não sei com quem, chegou no hospital xingando, porque ele se julgava muito, autoridade. Entrou no hospital xingando, eles me falaram isso, brigando, xingando, entrou para meio de cirurgia,
e por lá ele ficou. Sabe por quê? Ninguém tem título, não te dá autoridade sobre nada. É uma parada, é uma veia entupida, você não sabe falar seu nome mais. Uma veia entupida, o homem já não consegue pronunciar, balbucia a palavra, já não pode comer com as mãos. Uma palavra de Deus transforma você. É como um remédio precioso, vai lá no fundo. Você já viu uma pessoa, só para encerrar a palavra mesmo, você já viu uma pessoa que está com dor de cabeça, mas toma um remédio e vai para o estômago. Olha, tinha que pôr na cabeça o remédio, está dor lá na cabeça, mas vai para o estômago. Daqui a pouco a dor de cabeça passou, mas o que aconteceu? Eu tomei um remédio. Ele foi para o estômago. Como que ele sarou essa dor de cabeça? Eu não sei. Mas o fato é que os componentes bioquímicos correram na veia, o sangue correu lá no cérebro e segurou minha dor. É assim a palavra de Deus. Ela entra no ouvido, daqui a pouco ela corre no seu espírito, daqui a pouco a sua cabeça está boa. Você vai sair daqui hoje com a mente de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Sai daqui com a mente de Cristo. Você entrou com a mente hoje aqui turbada, mas a mente de Cristo seja devolvida a você em nome do Senhor Jesus. Essa palavra vai entrar nos seus ouvidos, já está entrando, e não vai para o estômago, vai para o coração. É aqui que ela faz a digestão. Quando João comeu o livro, vocês lembram? Comeu o livro assim, mas meu ventre está amargo, mas minha boca está doce. É assim. Come a palavra de Deus, ainda que você passe a luta por ser crente, mas quando você fala, o Senhor confessa: essa é minha serva. Esse é o falar do meu servo, é o jeito de falar daqueles que me conhecem. Glória a Deus. Deus está no comando do seu percurso nessa terra. Não temas e não recues. Aonde você precisar, quando você não tiver mais jeito nenhum, lembra disso, é a hora que o Senhor vai chegar. Quando você não tiver saída, Senhor, eu não tenho mais saída, pode ter certeza, Deus cria uma saída. Ainda que Ele não ponha assinatura para você ver, mas você vai perceber que não foi você. Uma interferência superior te tirou daquela situação. Deus seja louvado. Agradecemos a Deus em oração. Santo Deus, que culto maravilhoso Deus deu para cada um de nós ouvir, irmãos. São culto assim que Deus nutre a nossa alma, irmãos. Culto assim que Deus vem ao nosso encontro e, irmãos, aí cada um de nós temos uma pergunta, um culto em que nós vamos buscar a Deus e neste culto Deus responde a cada um de nós. Deixa aqui seus pedidos de orações, irmãos, Deus sabe de todas as coisas. Tivemos um culto online nessa quarta-feira e agora à noite esse culto Deus tem preparado, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.